Imagine que o empresário precisa contratar alguém, ele quer que essa pessoa trabalhe de forma remota ou teletrabalho. Você sabe quais são os direitos desse empregado? Nós temos aí a medida provisória 1108, ela alterou questões relacionadas ao teletrabalho. E ela entrou em vigor no dia 25 de março de 2022. Então você deve ficar atento, porque pode ocorrer situações em que o empresário deverá tomar cautelas com a contratação. Então nós vamos fazer aqui um breve resumo do que pode ser cobrado. Se o trabalho for prestado fora das dependências e o empregado utilizando tecnologia da informação, e desde que não esteja configurado o trabalho externo, será considerado teletrabalho, trabalho remoto. Se o empregado ele estiver trabalhando remotamente e mesmo assim for preciso que ele compareça de forma habitual nas dependências do empregador, e isso para quê? Para realizar atividades específicas, esse fato por si só não descaracteriza o regime de teletrabalho ou trabalho remoto. E esse tipo de trabalho ele poderá ser por jornada, por produção ou por tarefa. Se esse empregado contratado for por produção, por tarefa, não se aplica a ele a jornada de trabalho normal de 8 horas diárias. Não terá ele também intervalo para refeições. Por quê? Entende-se que ele está em liberdade, ele trabalha por produção, ele trabalha por tarefa. Então deve ficar atento a esse detalhe. Por isso que não se aplica aquele capítulo 2, do título 2 da CLT, que está relacionado às horas trabalhadas, está relacionado à duração do trabalho, relacionado a períodos de descanso, relacionado ao período noturno. Isso não vai aplicar ao empregado em teletrabalho ou empregado em trabalho remoto. Então, se o empregado em teletrabalho trabalhar por produção ou tarefa, em regra ele não terá direito a horas extras, adicional noturno, descanso, durante aquela jornada. Isso tudo porque ele trabalhará por produção ou por tarefa, sendo regida a sua jornada de trabalho conforme foi contratado. Então nós temos aí uma observação muito importante. Nós não podemos confundir essa questão e nem o teletrabalho com o telemarketing. E se o empregado fizer uso de equipamentos tecnológicos, ou seja, softwares, ferramentas digitais ou internet, fora da jornada de trabalho normal, esse fato por si só não constituirá também em tempo à disposição, não constituirá em regime de prontidão ou sobreaviso, só se houver uma previsão no acordo individual ou no acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. E os estagiários e aprendizes poderão ser contratados nessa modalidade? Sim, eles poderão ser contratados nessa modalidade. E aí temos uma pergunta interessante. Qual será o acordo coletivo, a convenção coletiva que vai se aplicar aos empregados que trabalham de forma remota? Imagine que o empregado ele esteja trabalhando remotamente do Rio de Janeiro, mas a empresa está localizada em Belo Horizonte. A pergunta é, aplica-se a convenção dos empregados do Rio de Janeiro ou dos empregados de Belo Horizonte? A lei previu que deverá ser aplicada a convenção ou acordo relativas à base territorial do estabelecimento de lotação do empregado. Isto é, onde o empregado estiver lotado. Eu entendo que é onde está a empresa. E se o empregado estiver em território estrangeiro? Qual que é a lei que se aplica? A lei que vai se aplicar é a lei brasileira. Salvo se houver disposição contrária na lei 7.064, que fala dos estrangeiros que trabalham fora. Os brasileiros trabalham fora no estrangeiro. Então nós temos que observar isso aí, ou então o que foi estipulado entre as partes. Em um acordo individual poderá ser disposto os horários e os meios de comunicação entre o empregado e o empregador, desde que seja assegurado repousos legais. Esse tipo de prestação de serviço, seja teletrabalho ou trabalho remoto, deverá constar expressamente no contrato individual de trabalho. E caso o empregador queira alterar o regime de teletrabalho para o presencial, será garantido um prazo de 15 dias, devendo constar isso também em um aditivo contratual. Nesse caso, o empregador não será responsável pelas despesas resultantes do retorno ao trabalho presencial. Imagine que o empregado tenha optado pela realização de trabalho, teletrabalho fora do estado. E para ele retornar, o empregador não vai ter que arcar, salvo disposição em contrário estipulado entre eles mesmos. E havendo necessidade de aquisição, manutenção ou fornecimento de equipamentos, bem como da infraestrutura, que será necessária e adequada à prestação do teletrabalho ou trabalho remoto, para que seja arcado com o empregado ou com o empregador, tem que estar previsto em um contrato estipulando quais seriam os valores que seriam pagos pelo empregador ou pelo empregado. Tudo tem que ser ponderado.
Nós temos também que os empregadores ainda deverão conferir prioridade aos empregados com deficiência e aos filhos de criança e aos empregados que tenham filhos de até 4 anos. Esses deverão ter prioridade para que possam trabalhar no regime de teletrabalho ou trabalho remoto. Essas são algumas dicas relacionadas ao teletrabalho, ou também chamado trabalho remoto. Espero que tenha gostado. Comenta aqui, compartilha com um amigo que não tem conhecimento desses fatos. Até mais.